hoje, nossa aula especial sobre Rosh Hashanah, o Ano Novo Judaico. Estamos nos aproximando já. E o que comemoramos no Ano Novo Judaico? Algumas coisinhas. Primeiro, comemoramos mais um ano de mundo. Nós vamos entrar agora em 5.780 da criação do mundo. Só que interessante é que quando você olha, o mundo foi criado não no dia 1 de Tishrei, quando a gente comemora Rosh Hashanah, não. O mundo foi criado quando? Dia 25 de Elul, 6 dias antes. 1 de Tishrei foi o dia que o primeiro homem foi criado, o Adão. Então, por que o mundo só começa nessa data? Por que a gente não começa a contar dia 25 de Elul, quando o mundo realmente foi criado? Porque é assim, gente, você tem uma fábrica, você constrói uma fábrica, está cheia de maquinário. Você não contrata funcionários, não tem sentido aquela fábrica. Mesma coisa, Deus ele fez o mundo. Enquanto não tinha o ser humano para trabalhar, para servir a Deus, não tinha sentido esse mundo inteiro. Então a contagem começa, a inauguração do mundo começa quando? Quando o homem foi criado. E o que aconteceu nesse dia? O homem foi criado e pisou na bola. Porque no dia que ele foi criado, ele pecou, fez o pecado do fruto proibido. Está escrito que o Adão e a Eva, Deus ordenou a eles, frutificai-vos e multiplicai-vos. Era a única mitzvah que eles tinham, positiva. E eles, foram cumprir a mitzvah na praça pública. A serpente se sentiu atraído pela Eva. Ele montou um plano, ele chamou Eva, falou, Eva, me diz uma coisa, qual é essa história aí do fruto que não pode comer? Como é que funciona? E ela falou, olha, não pode comer nem tocar nessa árvore. Tocar podia, só que ela achava que não podia. O Adão falou para ela, você não pode nem tocar. Ensinou ela errado. E aí a cobra era muito esperta, está escrito, a cobra ela era a mais esperta de todos os animais que tinham na face da terra. Ele empurrou a Eva tocou na árvore, e ele falou, tá vendo, Eva? Assim como tocando você não morre, você pode comer, não vai morrer. Pode comer. E ela se sentiu atraída pelo fruto. Aquilo era bonito. A serpente acrescentou ainda mais um detalhe e falou, olha, você sabe por que Deus proibiu? Porque ele sabe que se você comer desse fruto da sabedoria, da inteligência, do conhecimento do bem e do mal, você vai ser igual a ele. Vai se igualar a Deus. E Deus não quer concorrentes. Por isso que ele proibiu. Eva olhou, aquilo estava gostoso. Veio o argumento da cobra, que Deus ele proibiu por outros motivos. Então ela foi e comeu. Quando ela comeu, ela se tornou um ser mortal. Ela chamou o marido e falou, homem, escuta, come o fruto aí. E trouxe a desgraça para a humanidade. Bom, essa história tem inclusive aqui entre o diálogo que a cobra teve com a Eva, comentaristas, por exemplo, tem o Rav Saadia Gaon, ele fala que era o Satã que estava falando com a Eva, não era a cobra. E uma das provas é que o quê? Quanto que vale Satã em hebraico? Sin, Taf, Nun. Sin é 300, Taf é 9, Nun é 50. 359. 300 com 9 com 50, 359. Quanto que vale cobra em hebraico? Nahash, Nun é 50. Shin, 300. Het, Nahash, 8. Então, 300 com 8 com 50, quanto que dá? 358. Cobra é 358. Satã é 359. É um a mais. Quando difere de um número só, você acrescenta, você soma a palavra como um e completa. De onde a gente aprende isso? Ou a frase? De onde aprendemos? Tem um versículo que quando José traz os seus dois filhos, Menashe e Efraim, para o pai dele, Jacó, abençoar, o que Jacó fala? Esses dois filhos teus que nasceram da terra do Egito, o Menashe e o Efraim, eles serão para mim como Rubens e Simão. Comparou. A explicação literal é o quê? Que ele ia tirar o Levi das tribos e o José ia dividir em duas. Então ia ter 12 tribos. O Levi ia sair fora. O Levi, a terra de Israel foi distribuída em 12 partes. Levi não recebeu. O caixão de Jacó, quando foram enterrar ele,
eram também 12 filhos segurando, só que Levi não carregou. E quem carregou foi Menaché e Efraim. Entraram no lugar de José e Levi. Então Levi era de fora, ele era o sacerdote. Ele saiu e Yosef foi dividido em dois. Os dois filhos de José ficaram igual Simão e Rubens. É muito interessante, porque quando você faz a conta, Menaché e Efraim dá 732. Rubens e Simão, Reuven e Shimon, dá 731. O que Jacó fala? Que o Menaché e o Efraim, que vale 732, eles serão para mim igual a Rubens e o Simão, que vale 731. Então daqui eles tiram a conclusão de quando tem uma letra, um número a mais, um valor a mais, você soma a palavra ou você soma a frase e completa. Então fala o Rabi Saadia Gaon que quem falou ali não foi a cobra, foi o Satã. Satã estava falando com a Eva. O argumento da cobra para convencer a Eva, primeiro empurrou, assim como tocando você não morreu, você pode comer, não vai morrer. E Deus te proibiu por quê? Porque não quer concorrentes? Então a Eva começou a pensar e ela acabou comendo. Ele fala o seguinte, o Malbim, que quando Deus decreta para a gente uma mitzvah, ele fala para a gente, faça tal mitzvah, a gente não pode ficar calculando e tentando entender por quê. Porque se a gente bota muita cabeça nisso, nós vamos acabar cometendo o pecado igual da Eva. Deus falou, a gente cumpre, não precisa entender tudo. O Rebbe, ele traz essa pergunta, ele fala o seguinte, como é que pode ser, gente, que o Adão ele foi pecar? Como é que ele pecou, o Adão? Afinal de contas, o Adão não era um simples homem, ele era um tzadik. Ele era mais inteligente, inclusive, que quem? Que os anjos celestiais, está escrito. Os anjos celestiais não sabiam dar um nome aos animais. O Adão sabia. Foi passando todos os animais na frente. O Adão falava, esse aqui vai se chamar pil, elefante em hebraico. Esse aqui vai se chamar kelev, cachorro. Esse aqui vai se chamar pará, vaca. E assim por diante. O Adão, ele sabia o nome de cada um como. Ele sabia, não é que ele deu um nome aleatório como a gente dá aos nossos filhos. Ele sabia, gente, as letras que compunham a essência de cada ser e por isso ele deu um nome. As letras têm uma energia e essas letras se transformam nas criaturas, ele sabia e conhecia isso. Ele era um homem muito especial. O do Adão foi simplesmente, ele não aguentou 3 horas. Eu queria ler aqui um Midrash para vocês. O Midrash fala o seguinte, no primeiro dia de Rosh Hashanah, na primeira hora do dia, Allah b'machshavah, Deus ele teve a ideia de criar o homem. Na segunda hora do dia, está escrito que Deus ele se aconselhou com os anjos. Por quê? Está escrito lá, Nasce Adam Betzalmein Kidmuten, façamos um homem, a nossa imagem e semelhança. Como assim façamos, no plural? Deus fez sozinho. Então, Rashi explica que Deus ele se aconselhou com quem? Com os anjos, para que os anjos não tivessem inveja do homem quando Deus criasse. Se Deus criasse o homem sem se aconselhar com os anjos, eles iam ter inveja. Isso foi na segunda hora. Bashvishit, que nessa farol, na terceira hora, o que Deus fez? Pegou a areia, juntou a areia para fazer. Na quarta, está escrito que ele fez a massa. Ele fez chover, está escrito lá, que o vapor vai sair da terra e vai regar toda a terra. Choveu. Ele fez a massa. Choveu, fez a massa. Depois, na quinta hora, o que ele fez? Ele desenhou Adão. Já estava assim, já tinha massa feita. Inclusive, está escrito que essa massa... Por que as mulheres fazem halá na sexta-feira? Para consertar o pecado da Eva. A Eva, o que ela fez? Ela deu o fruto para o Adão de comer. Ela estragou o Adão. O Adão era halá do mundo. Como é que o padeiro faz halá? Bota farinha, bota água, mistura, faz a massa. Deus a mesma coisa, juntou areia, fez chover, mexeu a massa. Adão está escrito que ele era halá do mundo. A Eva pagou a halá do mundo. A Eva deu de comer o fruto proibido para a halá do mundo, estragou a halá do mundo. Para consertar esse pecado da Eva, as mulheres hoje em dia fazem halá na sexta-feira. Assim funciona. Muito bem, depois, o que mais? Na quinta hora ele desenhou, fez o formato do Adão. Na sexta hora, assou o golem. Ele fez o bonequinho. Acabou de fazer a halá. Sexta hora fez o bonequinho, acabou de fazer a halá. Na sétima hora, na farbon neshama.
Deus pegou Adão, está escrito, vai par be'apon ishmat chaim ve'adam lenefesh chayah, e soprou nas suas narinas o alento da vida, e foi o homem uma alma viva. Assim entrou a alma pelas narinas do Adão. Tem um comentarista que diz o seguinte: um dos motivos pelo qual nós tocamos shofar em Rosh Hashanah, qual que é? É que Deus também tocou shofar em Rosh Hashanah. Deus soprou, só que foi nas narinas do Adão. Não foi no shofar, não foi no... Nesse dia. Foi nesse dia, exatamente, que... Exatamente, nesse dia que Adão foi criado, no dia 1 de Tishrei. E nesse dia, Deus soprou nas suas narinas o alento da vida. Então, tocou um shofar, só que não foi com... soprou. Então a gente toca shofar também. E aí entrou já a alma no Adão. Já se tornou um ser vivo. Na 8ª hora do dia, ele trouxe o Adão até o paraíso. Colocou ele lá dentro. Na 9ª hora do dia, ele chamou Adão e falou: Adão, é o seguinte. Tá vendo as árvores aqui? Você come de todas as árvores que você quiser. Tem ali pera, goiaba, o que você quiser. Não, na hora do dia, 3 horas da tarde. 3 da tarde, exatamente, 3 da tarde. Só que o quê? Daquela fruta ali do meio você não me come, Adão. Então, gente, era uma mitzvah muito fácil. Primeiro, era uma mitzvah que só durava 3 horas, porque quando entrasse o Shabat já seria liberado. 3 horas, aguenta, Adão. 2, ele podia comer da fruta que ele bem entendesse. Podia provar de tudo quanto é fruta ali. Fruta do conde, jabuticaba, mamão, melão, melancia. Vai comer. Você tem que comer justamente daquela. Começa com as outras, vai ficar farto, não vai ter lugar. Espera entrar o Shabat, você come. Você comeria? Você acha que qualquer um de nós, na situação do Adão, não ia comer? 3 horas, gente. Na 9ª hora ele foi ordenado. Quando entrasse o Shabat, 6 da tarde, ele podia comer. Na 10ª hora, vamos lá. Basiri Avar. Na 10ª hora ele comeu do fruto proibido. Deu 1 hora, ele comeu do fruto. Às 4 da tarde. Ok. Na Achat Esrei, na hora 11 às 5 da tarde, foi o julgamento, Deus julgou ele. E na 12ª, ele foi absolvido do julgamento. Por que foi absolvido? Porque Deus falou para Adão que Beyom achalcha mimenu mot tamut, que no dia que comeres, morrerás. Ele comeu e viveu quantos anos ainda? 930. Então ele foi absolvido, foi um julgamento com misericórdia, com compaixão, com piedade, como um pai julga o filho. Deus falou: no dia que você come, você vai morrer, e deu para ele 930 anos de vida. Como é que foi esse julgamento? Quando o pai julga o filho, ele tenta achar brechas na lei para absolvê-lo. O que Deus fez? Deus falou: eu vou te matar, você vai morrer realmente no dia que você comeu. Só que não é no seu dia, é no meu dia. E o dia de Deus tem quanto? 1000 anos. Como está escrito no Salmo 90, que Elef Shanim Beinecha, que eu metmol que avon. 1000 anos aos seus olhos é como o dia de ontem que passou. 1000 anos aos olhos de Deus é como o dia de ontem, é um dia. Então Deus falou: você vai morrer no dia, só que no meu dia, não no teu. Então era para o Adão viver quanto tempo? 1000 anos. Só que ele viveu 930, por quê? Porque no dia que ele foi criado, Deus mostrou para ele também todas as gerações futuras, até a vinda do Mashiach. E Adão viu que tinha uma criança que seria abortada. E se essa criança não fosse abortada, ela ia ser um grande rei do povo judeu. Então Adão se levantou e falou: Deus, faz o seguinte, posso fazer uma contribuição? Deus falou: pois não. Falou: 70 anos para esse menino que vai ser abortado. 70 anos de presente. E aí o rei Davi viveu quantos anos exatamente? 70 anos. Ele ia ser abortado. Ia ser perdido. Adão comeu a fruta, talvez? Não, Adão comeu a fruta naquele dia e viveu mais 930 em vez de 1000 anos. Mas sabe quantos anos que ele comeu a fruta? Ele comeu naquele dia. Num dia. Poucas horas de vida. No mesmo dia que ele foi criado. Por que Deus fixou Rosh Hashanah como o dia do julgamento? Porque foi o primeiro julgamento da história e foi um julgamento com compaixão, com piedade. Então, o Rosh Hashanah, que está se aproximando, o Ano Novo Judaico, vai começar nesse ano, dia 29 de outubro à noite, 29 de setembro à noite, domingo, não esse o outro. É o dia do julgamento. Nesse dia, Deus define o que vai acontecer no ano que está entrando.
Deus define cada indivíduo, quanto dinheiro ele vai ganhar, quanto ele vai perder. Quanto de saúde ele vai ter e quanto Deus nos livre ao contrário. Tudo já está definido, né? Quando? Nesse dia de Rosh Hashanah. É o dia do julgamento. Deus já julga e prescreve como é que vai ser. Só que o quê? É um julgamento com compaixão, um julgamento com piedade. Agora pergunta, gente. Como é que pode ser, o Rebbe pergunta, que o Adão pecou? Era uma mitzvah, não eram 613. Era uma. E essa mitzvah era moleza, era fácil. Começa, Adão, vai comer tudo que é fruta do paraíso. Deixa essa fruta por último. Já vai dar 6 da tarde, você vai estar barriga cheia. Você não consegue, quanto você consegue comer já? Espera 3 horas. E mais ainda, o Adão, gente, não era qualquer pessoa. Falamos que ele era muito inteligente. E além de inteligente, ele era muito iluminado. Está escrito que ele era tão iluminado que o calcanhar dele, saiu uma luz tão forte do calcanhar, que ofuscava a luz do sol. Sabe o que é isso? Uma vela você bota no sol, assim no meio do dia, meio-dia, acende uma vela, o sol ofusca a vela. Não tem sentido, a vela não é nada. A luz do sol, a luz do meio-dia. Não dá para ver a chama, não dá para ver a vela, não ilumina nada. Agora, a luz que saía do calcanhar do Adão ofuscava a luz do sol. Sabe o que é isso? Moisés, quando desceu do Monte Sinai, pela 3ª vez, ele estava tão iluminado, que saíam raios de luz da face de Moisés. Ele teve que colocar uma máscara. Assim está escrito na Torá. Da mesma maneira, Adão era tão iluminado que saía raios de luz, não somente da face, até do calcanhar dele, gente. Uma presença divina que pairava sobre ele muito forte, uma coisa divina, uma coisa muito iluminada. Então, gente, quando você coloca isso, como é que ele conseguiu pecar? Deus veio para ele e falou, Adão, você não pode comer dessa fruta. E ele vai e me come dentro de 1 hora. Se ele não comesse, gente, a gente não teria tido todos os sofrimentos em 5.780 anos que o mundo passou. Sofrimentos, guerras, matanças, pestes, enfim, holocaustos, coisas ruins. A gente estaria até hoje em dia no paraíso. Se ele aguentasse mais 2 horas. E ele não aguentou e comeu. Por que ele comeu? Como é que funciona isso? Como é que ele conseguiu comer? O Satã, investido ali na personalidade da cobra, ele sentiu que se o Adão não come daquele fruto, ele teria que se aposentar para toda a eternidade. Porque estaríamos no paraíso. Lá o bem e o mal eram separados. Não tinha coisa ruim dentro do Adão, dentro da Eva. Eles não tinham nada de ruim, eram pessoas limpas, sem malícia. Por isso que andavam nus, não tinham malícia. Eles eram a pureza, a santidade e a impureza e o mal eram separados. O mal estava na cobra, estava no Satã, mas não estava misturado. Se ele não comesse, dentro de 3 horas aquele fruto, então a gente estaria até hoje no paraíso. Eles poderiam depois comer, não teria mais proibição. Não teria mais mortes, não teria mais brigas, não teria mais desavenças, intrigas, ciúmes, raivas, guerras. Nada de ruim. Para saber que está errado. Nada de ruim. Então o Satã, quando naquele momento ele viu isso, ele sentiu isso, o que ele fez? Ele pegou e botou todas as forças que ele tinha no Adão. Ele começou a seduzir o Adão, botou tanta força que o Adão não conseguiu superar a sedução, não conseguiu vencer o mau instinto, o inclínio, acabou com... uma pessoa que ele gostava muito. Ele acabou comendo. E por isso a gente está há 5.780 anos aqui, penando, tentando trazer o Mashiach, para trazer o mundo de novo essa perfeição como era antes e uma perfeição maior ainda. E daqui, gente, o Rebbe ele traz uma lição fantástica para a vida de cada um de nós, e a gente tem que saber e botar isso na cabeça. O Rebbe fala o seguinte: coisas muito importantes e muito sagradas são muito difíceis também. Porque quando Deus criou o mundo, Deus criou 2 tipos de forças. As forças sagradas e positivas e as forças da impureza e negativas. Quando as forças sagradas elas se levantam, as forças das impurezas também se levantam. Ela não deixa você fazer as coisas boas assim tão fácil.
Ela quer botar dificuldade dentro de você. Assim funcionam as duas forças. Quando Isaac deu a bênção para o Esaú, depois que Jacó pegou, que palavras ele usou? O leom milom mimatz. Quando um levantar, o outro vai cair. É uma balança, é uma briga entre essas duas forças no mundo. Quando a pessoa decide, agora, toda quarta-feira eu vou assistir a aula do Rabino Yaakov. É uma coisa importante. É estudo de Torá, é uma alimentação semanal que todo mundo pode ter. Pode ter certeza, vai aparecer empecilhos. Estou cansado, dormi de noite ontem, marquei um compromisso, tenho cliente. Você decide que Shabbat você vai vir na sinagoga, participar do encontro Breinor. Pode ter certeza, tem empecilhos, vai aparecer. Hoje está chovendo, hoje tem compromisso, hoje isso, hoje aquilo. Sempre tem coisas, sempre tem coisas. Então, gente, a gente tem que saber que tudo que é sagrado tem dificuldades, não vem de graça. Não existe o pão da vergonha. Quando a gente tem uma coisa sagrada, a gente tem que lutar por aquilo. Então, gente, isso é uma regra. A gente tem dificuldades, não desista. Não desista. É sinal que você está indo no caminho certo. Santidade vem através de esforço. Porque como santidade vem com esforço? Não vem de graça. Deus falou, façamos um homem. Ele estava falando para o homem. Deus falou, vou criar o potencial e para o homem você faz a prática. Você tira do potencial a prática. Você consolida o seu potencial. Deus, Ele dá o potencial, a gente tem que fazer isso acontecer, gente. Isso é para a gente exemplificar o que a gente falou. Tudo que é sagrado vem com dificuldade. Não vem da noite para o dia. Demora. Tem que ter perseverança, resiliência, mas a gente chega lá. Com ano bom e doce. Foi um prazer, gente. Tudo de bom para vocês. Até semana que vem, se Deus quiser.